Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma aula gravada e diferente do que estava no planejamento, como ficou muito distante lá a nossa questão de pressão, né? A gente viu pressão, revisou os instrumentos e tudo mais, e a minha ideia seria fazer uma parte mais prática. Como ficou muito distante, a gente está na iminência de talvez voltar, né, presencial, não sabemos como está. Eu guardei esse conteúdo porque a gente tem lá na escola uma planta didática, né? Eu guardei esse conteúdo para um pouquinho mais para o final. Qualquer coisa a gente retoma ele, mesmo que à distância, tá bom? Então eu trouxe para vocês, como eu já havia dito, eu acho esse tema muito importante. As atmosferas explosivas, elas têm uma abordagem, né, de muita responsabilidade. A gente precisa ser muito responsável quando trata de um trabalho, seja um trabalho de projeto, seja um trabalho de instalação, seja um trabalho de revisão, né, dentro de uma atmosfera explosiva. Então, hoje, primeiramente, nós vamos compreender a importância do estudo delas, né? Conceituar como é que elas se formam e conhecer as normas relativas ao tema. Qual que é a importância desse tema, né? Infelizmente, são os acidentes. Bom, essa primeira figura aqui é um navio, né? Um navio cargueiro, transportava petróleo, e ele explodiu, chama navio Jari. Ele é de 1982, bom esse acidente. Aqui já é um tanque de álcool, né? Bem contexto sertãozinho. É um acidente de 2009, é um tanque de álcool que também explodiu. E aqui um acidente que a gente tem até um vídeo a respeito dele, né? É o Imperial Sugar, ele é de 2008. Aí é uma fábrica, né, de açúcar. E aqui a gente consegue entender por que é importante a gente, como técnico em automação, saber um pouco sobre o assunto. Vocês vão virar especialistas com essa aula, mas vocês vão ter uma noção do que é relevante e qual é a responsabilidade de vocês como técnicos quando se encontrarem num local em que tem atmosfera explosiva. Professor, eu fiquei tenso com esse nome, fiquei tenso com esse nome. Não vou nem entrar, né? Não vou nem chegar perto de um tanque de álcool se eu estiver lá na usina. Se eu estiver na destilaria, então, eu vou ficar, né, em pânico. Calma, a ideia não é essa. A ideia é que você conheça, né, o que deve ser feito ali para tornar aquele ambiente seguro e evitar o acontecimento de acidentes, tá bom? Então, aqui a gente vai ver o vídeo. Eu só vou verificar se o meu som do computador está sendo gravado. Imagino que sim.
Desculpa, pessoal. Bom, nesse vídeo a gente consegue ver como um acidente pode acontecer a partir de uma medida despreparada, né, de quem foi responsável. Vocês viram lá que estava tendo um problema com o açúcar, né? Eles decidiram tampar aquele local que tinha um açúcar e não verificaram que aquilo ali se formaria uma atmosfera explosiva, né? E que seria necessário trocar os equipamentos ali dentro ou fazer algum tipo de monitoramento daqueles equipamentos. Qualquer coisa que tivesse uma temperatura um pouco mais alta, como aquele rolamento que estava com defeito, poderia sobreaquecer, né? E com a poeira combustível, gerar uma explosão, né? O que a gente precisa para uma explosão? A gente precisa de combustível, no caso ali era a poeirinha do açúcar, oxigênio, que não era um lugar sem oxigênio, né? Na verdade, o oxigênio aí é difícil a gente ter uma proteção por falta de oxigênio, e calor, né? O que estava faltando então ali era o que o rolamento adicionou, seria o calor, tá? Então, vocês viram as consequências catastróficas de uma medida de alguém, né, num conjunto de pessoas despreparados. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com alguma coisa que pode ser combustível, a gente precisa ficar muito atento. E para a maioria de vocês pode até ser uma novidade que o açúcar é combustível, né? A gente pensa combustível sempre em, né, álcool, gasolina, querosene, alguma coisa assim, né? Mas não, a gente denomina combustível qualquer substância que a gente consome, que é consumida rapidamente pelo fogo, né? Então, algumas espumas, tecido, algumas poeiras, né? O açúcar em si. Então, a gente precisa ficar bastante atento. Professora, eu vou trabalhar numa usina de açúcar e etanol. Onde eu preciso ficar preocupado com isso? Basicamente, você vai se preocupar na destilaria, que ali tem vapores, né, de álcool, e também tem o álcool líquido. Você pode se preocupar, às vezes, ali na fermentação, algumas regiões ali da fermentação, você já pode ficar um pouco esperto. Você também vai se preocupar na armazenagem do etanol, na parte em que às vezes faz o carregamento do caminhão, né, para o etanol. E depois que o açúcar for produzido, né, que ele virar de fato açúcar, ou seja, depois do cozimento, você também tem que se preocupar com a armazenagem do açúcar, porque qualquer lugar que tiver uma quantidade considerável de açúcar, vai ter uma certa poeirinha de açúcar e ali sim é uma atmosfera explosiva, tá bom? Você tem que tomar cuidado com o que ali dentro? Qualquer fonte de calor. Ou seja, nossos equipamentos de automação industrial podem ser fonte de calor. A gente precisa selecionar eles adequadamente. O que mais pode ser fonte de calor? Um motor, um mancal. E outra coisa que a maioria esquece, a iluminação, né? Qualquer
luminária ali, hoje em dia a maioria das usinas eu imagino que já esteja com LED, mas até pouco tempo atrás a gente tinha grandes problemas, né, com luminárias, principalmente do tipo incandescente, né. Isso fala, sei lá, 10, 15 anos atrás era muito realidade. Hoje em dia eu imagino que o LED já tomou seu espaço. Mas a gente precisa estar atento a isso. Bom, o LED também esquenta, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Quais são os combustíveis comuns na indústria em geral? Sólidos e poeiras, fibras, grãos, né? Grãos também são formadores de atmosfera, madeira, cavaco é mais óbvio, né? Açúcar, que é novidade, mas agora vocês já aceitam, o papel e os tecidos. Então, locais em que vocês forem trabalhar, que tiver esse tipo de coisa, fiquem atentos, tá bom? Talvez aqui o pessoal já ficaria atento com a madeira, né? Mas os outros também entram aí como combustíveis. Combustíveis líquidos, esses são mais, a gente tem mais noção, né? Álcool, gasolina, solventes, hidrocarbonetos e qualquer derivados do petróleo, tá bom? Quais são os vapores e gases? Vapor de álcool, vapor de derivados do petróleo, hidrogênio e GLP, né? Se você estiver trabalhando num terminal de petróleo, provavelmente vai ter muita atmosfera explosiva lá, tá? Então, pensando, né, aí no que vocês viram, a foto abaixo ilustra uma caldeira que, de forma simplificada, consiste no aquecedor e pressurizador de água, fazendo com que esta passe do estado líquido para o estado gasoso, através da queima controlada e isolada termicamente de combustível, geralmente biomassa. Discuta se uma caldeira em condições normais de operação pode ser considerada uma atmosfera explosiva. Aí eu não estou falando da parte que tem o fogo, né? Eu estou falando do entorno da caldeira. Imagina que você é um técnico em automação e precisa fazer a instalação, por exemplo, de luminárias, né? Aqui em volta, você está fazendo um projeto. Que tipo de luminária você tem que considerar? Será que é para uma atmosfera explosiva ou não? Está fazendo instalação de instrumentos aqui em volta da caldeira. É uma atmosfera explosiva ou não? Aqui dentro, né, aqui onde a fornalha aí, né, óbvio que né, tá lá pegando fogo, inclusive, é uma queima controlada. Diferença de queima controlada e atmosfera explosiva. A queima controlada, a gente está gerando um processo de queima, aquilo ali tem fogo, mas você controla a entrada principalmente de oxigênio. Então, você quer abaixar o fogo, você corta o damper, né, de alimentação de oxigênio. Você quer subir a temperatura, liga o ventilador o exaustor, né, de entrada de oxigênio lá para a caldeira e de tiragem também, tá? Então você controla essa queima, não é uma explosão, tudo bem? Quais são as normas, né, que regem as atmosferas explosivas? A gente tem dentro do Brasil algumas normas que a gente precisa ter conhecimento sobre a existência. Professora, precisa saber exatamente tudo que tem ali dentro dessas normas? Não. A não ser que você vá trabalhar numa empresa, por exemplo, Project Explo, vai ser um projetista lá, que é uma empresa que só trabalha com atmosfera explosiva. Aí você vai conhecer de cabo a rabo. Você vai trabalhar numa usina, ou você vai trabalhar numa empresa que trabalha para a usina. Você tem que saber que isso aqui existe, bom? E saber alguns detalhes sobre elas. A parte 0, ela fala de equipamentos e requisitos gerais, então ela é um bom começo, né? A gente quer saber alguma coisa, consulta a parte 0. A parte 1 trata de equipamentos à prova de explosão, que são equipamentos muito comuns, pelo menos no meio de açúcar e etanol, bom? A parte 7 trata de segurança aumentada, a parte 11, segurança intrínseca. Dentro de automação, equipamentos de automação, CLP, relé, instrumentos em geral, a gente fica entre segurança aumentada e segurança intrínseca, por isso que eu destaquei essas duas partes, tá? E a parte 10-1 é a classificação de área. Então, eu preciso saber que área eu estou tratando para eu selecionar meu equipamento, tá bom? Então, aqui é um guia aqui para vocês se balizarem. Primeiramente, como é que eu classifico as áreas, segundo a ABNT? Tá?
Eu tenho a zona zero, em que permanentemente eu tenho a atmosfera explosiva, ou seja, eu tenho vapor de gás, eu tenho um líquido que é combustível, eu tenho uma região em que permanentemente tem o risco de explosão. Se tiver calor ali, vai explodir, entendeu? Na zona 1, eu já tenho essa mesma configuração, tá? Só que a atmosfera explosiva, ela ali é ocasional, tá bom? Quando você está descarregando, por exemplo, um caminhão de combustível, igual aqui na figura, pode ter um pequeno vazamento? Pode. E ali, aquele pequeno vazamento vai formar uma zona 1. É uma coisa que pode acontecer. Já a zona 2 é uma coisa improvável, tá? Mas se acontecer, ela vai ser por um curto período de tempo. Em condições normais, aquilo não vai acontecer, tá bom? Mas em volta ali pode formar uma atmosfera explosiva transitória, tudo bem? A determinação dessas zonas, né, aparece no estudo de classificação de áreas. Professora, eu vou ter que classificar uma área? Negativo. Lembra que eu falei lá da empresa que trabalha só com atmosfera explosiva? Por exemplo, vou prestar um serviço para a Petrobras, lá em Paulínia. A Petrobras vai ter que me entregar esse documento. E uma empresa vai ter feito esse estudo para a Petrobras. Então, ela vai me falar, ó, aqui é a zona 0, aqui é a zona 1, aqui é a zona 2. Tá bom? Grupos de equipamentos. Os equipamentos, eles são divididos em grupos, né, de acordo com a área. E se ele é um gás, se ele é uma poeira, se ele é um líquido, tá bom? O primeiro grupo é um grupo de minas, né? Então, acho que eu nunca trabalhei, nunca comprei um equipamento do grupo 1. Nunca trabalhei para a parte de mineração. Na mineração, principalmente dentro dos túneis, né, tem a formação de gases que são extremamente explosivos, né, que são combustíveis, e os equipamentos ali são os equipamentos mais, não, a palavra não é robusto, mas mais detalhados, cuja fabricação é mais rigorosa, tá? Depois a gente tem os gases inflamáveis e a gente tem tipos de gases. É só o propano? Não, são os gases da família do propano, gases da família do etileno, gases da família do acetileno, tá bom? Aqui, né, o que é adequado para grupo 1 também pode ser usado no grupo 2 e no grupo 3. O que é adequado no grupo 3 pode ser usado no grupo 2, também pode ser usado no grupo 3, tá? Mas não ao contrário, do 3 não pode ir lá para o 1, tá bom? A mesma coisa aqui. Eu posso usar no C, né, o grupo C. Agora, já no grupo A, eu posso usar o B e o C. Tá bom? Quais são os níveis de proteção? Chama EPL, a sigla, tá? Os níveis de proteção, a gente tem um nível de proteção muito alto, alto e elevado. Um equipamento cuja produção é elevada, você não pode usar ele aqui, né? Agora, um equipamento que a proteção é muito alta, você pode usar ele aqui, tá bom? Desde que ele seja, por exemplo, de gás com gás, de poeira com poeira. Lá, o de carvão tá lá isolado, né? Não tem nenhum substituto para o de carvão, tá bom? Professora, precisa decorar tudo isso? Não, é uma visão assim geral do que a gente precisa se atentar quando estiver trabalhando com equipamentos para atmosfera explosiva. Naquele estudo lá que eu comentei, que vem a zona, já vem dizendo o tipo do equipamento que você tem que usar. Aqui, o que você pode fazer é fazer substituições. Por exemplo, você tem lá no seu estoque um equipamento para mina e por algum acaso você tem ele lá. Aí você viu que precisava, na verdade, de um equipamento
menos robusto, né? Você pode colocar aquele mais robusto no lugar do menos, mas não pode fazer a inversão. Bom, passando adiante, classes de temperatura. Cada equipamento, ele vai, com o tempo acionado e tudo mais, ele vai produzir um pouquinho de calor. Ele vai chegar a uma certa temperatura de operação. Se a temperatura de operação, por exemplo, for de 400 graus e minha poeira lá entra em combustão com 300 graus, vai dar ruim. Então, por isso foram criadas as classes de temperatura. Meu equipamento entra em combustão a 300 graus. O que seria adequado para mim usar, para eu usar, né? Se eu quero chegar a 300 graus, eu vou ter uma explosão. Então, interessante seria que a gente selecionasse aqui da temperatura T3, em que o equipamento chega a no máximo os 200 graus. Ah, professora, eu quero comprar um da T4. Beleza, você não pode comprar da T2, que já chegou em 300, nem da T1, que já chegou com 400. Então, a classe de temperatura fala a temperatura máxima que aquele equipamento vai chegar. Então, você olha qual é a temperatura de fulgor do seu combustível e seleciona uma temperatura abaixo. Bom, de novo, isso vem lá no estudo da Project Explo ou de qualquer outra empresa que trabalha com atmosfera explosiva. Passando aí para frente, quais são os tipos de proteção? Esses tipos de proteção, geralmente a gente faz um seminário a respeito deles, mas como a aula hoje não foi síncrona, né, o roteiro de estudos está um pouquinho atrasado, a gente discute isso depois. Mas a minha ideia seria que vocês se aprofundassem, né, cada grupo em um desses tipos de proteção, tá? Aqui a gente tem os mais comuns, são a prova de explosão, segurança aumentada e segurança intrínseca, tá? Mas as outras também são utilizadas. Eu falo mais comum na nossa área, automação inserida em usinas, tá? E todas elas têm a sua técnica para prevenir a explosão, tá bom? E como é que isso vem no equipamento? Vou lá comprar uma luminária que pode colocar numa atmosfera explosiva. Ela vem o símbolo EX, o tipo de proteção, o grupo no qual aquele equipamento pode ser usado, a classe de temperatura e o EPL, tá bom? Foi o que a gente foi vendo. A última coisa que a gente viu é o tipo de proteção, nesse caso aqui, ó, no EXN 2C T4GC. N é de não acendível, 2C é grupo de equipamento para gases 2C, temperatura T4 é classe de temperatura 4, ou seja, ele atinge até 135 graus Celsius, e o EPL é elevado para gases, tá bom? Então, é assim que vai vir, desse jeito aqui, né? Que vai vir marcado no seu equipamento. O que é importante para você saber? Estou trocando um equipamento, estou trocando uma luminária por outra. Ah, minha usina lá foi modernizar, tinha vapor de mercúrio, agora é LED. Precisa ser exatamente o que está aqui? Não, pode ser, por exemplo, vamos voltar lá na temperatura, o T4, pode ser um T5. Tudo bem, não pode ser um T3. O que mais? Tá lá o GC, elevado para gases. Ó, GC, pode ser um GB, pode ser um GA, bom? É isso que vocês precisam olhar, tá bom? O que é importante? Muitas vezes a pessoa está lá na correria da usina, do seu trabalho, a pessoa fala, troca, ou faz assim, dá um jeito. É sua responsabilidade, você como técnico, né, você tem seu registro no conselho, é sua responsabilidade saber o que você está fazendo. Então, se você está numa situação em que foi pedido fazer uma coisa que não está de acordo com a norma, você precisa recusar e se documentar a respeito dessa solicitação. Então, se alguém te falou de boca, né, não mandou um e-mail, alguma coisa assim, responda, né, através de um e-mail, se documente, né. Se aquilo for feito por algum outro motivo, por alguma outra pessoa,
você precisa tomar as ações cabíveis. Bom, é muito sério a questão da atmosfera explosiva. E aí, como exercício 2, fica para vocês explicarem o que é cada marcação específica nos equipamentos EX, igual a gente acabou de fazer no slide anterior, né? Opa, aqui. Opa, aqui, pronto. E, por fim, eu queria só dar uma atenção aqui ao IP, né, que não vem lá da internet. IP é um grau de proteção, é uma outra norma, tá? Não confundir com EPL. EPL é só para atmosfera explosiva. Às vezes vocês vão ver aí comprar uma luminária, né? Tá lá escrito IP65. O 6, né, o 6, o primeiro numeral, ele é de acordo com as poeiras, né? O tamanho do grão de poeira ou grão de sólido, né, que entra no equipamento, e o segundo numeral se relaciona com a água que entra no equipamento. Então, imagina que você vai comprar um celular, né, e vira e mexe, o celular cai num lugar com água, alguma coisa assim. Você quer um IP68, né, o maior número relativo à água. Você não quer que entre água no seu celular. Você vai trabalhar num lugar que tem muita poeira. Então você quer também que o grau de proteção contra sólidos seja alto. É realmente o invólucro, a carcaça do seu equipamento que manda nisso, tá? Então é muito importante para você, como técnico em automação, também saber sobre esse grau de proteção. Muitas vezes a gente instala equipamentos ao tempo, né? Que toma chuva, sol, poeira. Então a gente quer um equipamento que tenha resistência a isso. Encontrei um equipamento mais barato. Dá uma olhadinha no IP dele, tá? Às vezes você vai comprar uma coisa mais barata que depois vai te dar dor de cabeça. Bom, por hoje é isso. Vocês têm uma semana aí para fazer esse exercício 2 junto com o exercício 1, né? Entrega individual ou em duplas. Bom, e vocês entregam pelo Moodle. Um abraço, boa semana, até a aula de amanhã.